Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a Catedral Lento Spar com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu me sinto muito alegre, feliz, por mais uma vez poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Eu quero já de antemão agradecer aos pastores da casa, que aqui não estão, pela honra em me conceder essa oportunidade. Agradecer também aos nossos pastores ali em Londres, por nos dar este suporte, para que possamos estar ministrando a palavra do Senhor aonde há a oportunidade. Queridos, também não poderia deixar de agradecer os irmãos aqui desta congregação, porque eu sou um milagre. Eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida a todo momento. Mês de julho completou um ano que o Senhor me deu o direito de viver. Eu estive morto e o Senhor me ressuscitou. O Senhor nos deu um presente. O Senhor presenteou a minha casa, presenteou a minha família. O nosso príncipe, o Beni. E hoje nós vimos a mão de Deus aqui neste lugar. Nós sentimos o nosso filho, a vida dele se esvalindo. Mas o Senhor teve misericórdia. Muito obrigado, muito obrigado. Nosso Deus é poderoso. Nós sabemos que Ele faz, que Ele é poderoso, Ele tem o controle de tudo. Mas a gente não pode mudar as nossas emoções, como pai, como família. A gente sabe que não é fácil. A gente ter o filho nas mãos e ver a vida dele se esvalindo. Mas eu creio que todo o levante do inimigo contra a minha casa e contra a sua casa caiu por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com esta igreja, uma palavra do céu, e Satanás, ele sabe quando tem uma palavra que vai surgir efeito, que vai fazer o povo de Deus avançar. E ele tenta de todas as formas impedir. Mais uma vez nós vencemos o inimigo e a palavra do Senhor será anunciada nesta noite. Eu peço que você esteja com os teus ouvidos atentos para a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com a igreja nesta noite uma mensagem que tem como título os 4 focos da igreja para um crescimento saudável. Nós vamos apresentar 4 focos que a igreja precisa para ter um crescimento saudável, um crescimento no Senhor. Vamos fazer a leitura que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Está ali. Vamos ler. Ali eu consigo ler bem. Vamos ler. Diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam, conforme a necessidade de cada um. Todos os dias,
continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Só até aqui a palavra do Senhor. Queridos, eu quero falar com você nesta noite a respeito da igreja primitiva. A igreja que nasceu ali na cruz. Os primeiros cristãos. E às vezes muitas pessoas falam: a igreja primitiva era assim, a igreja primitiva era desta forma. E realmente, muitas qualidades. Mas eu venho te falar nesta noite que a igreja primitiva, ela não era uma igreja perfeita. Não. Ela tinha falhas. Para ser a igreja de Cristo, não quer dizer que você não vai falhar, não quer dizer que não vai haver falha no meio do povo. É preciso ter foco, saber aquilo que o Senhor está direcionando para a sua igreja. E assim seremos a igreja de Cristo. Lembrem-se de que a igreja primitiva tinha Ananias e tinha Safira. Pessoas que estavam ali e que mentiram. Mentiram e morreram aos pés dos apóstolos. A Bíblia não menciona outras pessoas cometendo deslizes, mas com certeza havia. Aonde há povo, há erro. Aonde há povo, há falha. Mas esse não é o nosso foco. Ali estava a igreja que estava aprendendo a caminhar. A igreja do Senhor Jesus, a igreja que vai morar no céu. Nós vamos ver o primeiro foco desta igreja. Porque esta era uma igreja que tinha foco. A igreja estava focada, ela estava centrada em algo. E quando nós olhamos o versículo 42, se puder deixar aqui, por favor, o versículo 42, para que nós possamos analisar juntos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. No que é que a igreja primitiva estava focada? No ensino dos apóstolos. Ensino. E o ensino dos apóstolos nada mais, nada menos era que o ensino de Jesus. Eles foram discipulados por Jesus com a palavra. E eles estavam transmitindo a palavra, o ensinamento de Cristo para a igreja. Então a igreja estava dedicando ao ensino. Porque uma igreja sem ensino, uma igreja sem palavra, é uma igreja morta, é uma igreja sem direção, que vá para qualquer lado, que pode se perder a qualquer momento. Mas a igreja que tem a palavra do Senhor como alvo, ela jamais vai se perder. Hoje nós estamos vivendo dias onde nós vemos igrejas sem foco. Igrejas que não têm foco. São ministérios que estão preocupados demais com o louvor. Ah, pastor, o louvor é ruim, o louvor não presta. Não. O louvor é uma bênção. É de Deus.
mas precisa ter tudo com a dosagem correta. Tem igreja que está focada na assistência social. E é ruim, pastor. Assistência social não é ótimo. É coisa boa para o povo de Deus. Mas não pode ser o foco primeiro. Não é assistência social. Não é o louvor. O foco precisa ser o ensino. E a igreja que está focada no ensino, ela terá vitória. O louvor, ele pode e leva-nos ante ao trono no momento, mas ele não vai nos guiar. A assistência social, na maior parte das vezes, quando nós fazemos a um pequenino, estamos fazendo a Deus. Não é assim que a palavra diz? Mas não vai nos guiar. Mas a palavra do Senhor não. Esta é lâmpada para os nossos pés. É ela que direciona o nosso caminho. É ela que guia. É ela que, quando escondida no nosso coração, não nos deixa pecar contra o Senhor. É ela que vai nos levar ao encontro do Mestre. Então a igreja primitiva, ela estava focada no ensinamento dos apóstolos. Em que você está focado, meu querido, minha querida? Qual é o seu foco? Ei, eu venho te falar, eu venho te alertar. Eu não posso ser igreja sozinho. Você não pode ser igreja sozinho. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz: olha, eu não consigo ser igreja sozinho. Eu preciso de você. Nós precisamos estar focados, unidos no ensino. A igreja de Cristo. Quando nós falamos a igreja de Cristo, uma, mas assim como a palavra nos ensina, ela está dividida em membros. Então você não pode ser igreja sozinho. Você é um membro da igreja de Cristo. Mas o que a palavra está nos ensinando é que a igreja estava unida no mesmo propósito, em aprender e ensinar a palavra de Deus. Eu não sei qual foi o seu foco, qual foi a sua motivação aqui nesta noite. E você pode ter muitas. Você pode ter muitas. Mas você precisa olhar para o seu irmão e dizer: irmãos, há algo que nós precisamos ter em comum. Nós precisamos ter o desejo de aprender a palavra de Deus e de ensinar a palavra de Deus como igreja. Você precisa esquecer da sua necessidade por um instante. Eu preciso esquecer da minha necessidade por um instante e focar no reino de Deus. Precisamos ter foco. E a igreja estava focada. Eu venho chamar sua atenção nesta noite, meu amado. Quem sabe você perdeu o costume, perdeu o hábito da leitura da palavra do Senhor. Este é um bom momento de reflexão
para que você volte ao primeiro amor, para que você volte àquele momento de quando você aceitou a Jesus, aquele momento de explosão, aonde você tinha prazer em pegar a Bíblia e fazer a sua leitura, porque é assim no início. Eu ainda me lembro que nos meus primeiros dias de cristão, eu virava à noite lendo a palavra do Senhor. E eu não conseguia, porque quando eu ia parar, falava, mas eu preciso saber qual vai ser o fim dessa história. Eu preciso continuar. Uma chama acesa no interior. Quem sabe a sua chama apagou. E você não sente mais o desejo, o Espírito Santo está te convidando nesta noite. Você precisa retornar ao início. Você precisa aprender e ensinar, porque para isso o Senhor te levantou, para isso o Senhor te chamou. O segundo ponto que nós vamos tratar, eles tinham comunhão, eles estavam focados no ensino dos apóstolos, aquilo que os apóstolos haviam ensinado. Eles tinham comunhão. A palavra nos mostra que aquele povo versículo 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles não estavam separados, eles estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. Como está o seu convívio um com o outro? Hoje nós estamos vivendo dias em que muitas das vezes nós temos um bom relacionamento no nosso trabalho, com pessoas lá de fora, mas dentro da casa de Deus nós não temos comunhão um com os outros. Muitas das vezes quando o irmão sobe para louvar, o outro torce a cara, eu não gosto deste louvor, eu não gosto desta pessoa. Muitas das vezes você passa o culto sentado do lado do seu irmão, mas o seu coração está preso. Você não suporta estar perto do seu irmão. Eu não estou dizendo que tem isso aqui em Lento Spa, mas eu quero te dizer que há isso no meio do povo de Deus. Isso é falta de comunhão. A igreja primitiva, ela estava focada no ensinamento, ela tinha comunhão, eles tinham tudo em comum. Não eram algumas coisas. A palavra diz que tinham tudo em comum. Tudo em comum. Se o meu irmão está precisando de algo e eu tenho, eu vou suprir a necessidade. Se o meu irmão está precisando de carinho, eu tenho carinho, eu vou dar carinho para ele. Se ele precisa de amor, eu tenho amor, eu vou dar amor para o meu irmão. Se ele está precisando de alimento, eu tenho o alimento. Vou conceder o alimento para ele. Comunhão. E estavam juntos. Quantas vezes você pega no telefone
e liga para o seu irmão durante a semana? A igreja aqui se reúne quantas vezes por semana? Uma vez? Uma vez por semana? Será que você espera o próximo culto para ver o seu irmão e perguntar a ele se está tudo bem? Ou talvez não pergunta nada? A palavra está falando conosco nesta noite. Estar junto não quer dizer que você tem que estar colado aqui no seu irmão a todo momento, mas você hoje tem as armas, você tem um telefone e pode ligar. Ô, meu querido, como é que você está? Como passou o seu dia? Está tudo bem na sua casa? Como está a sua família? Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, eu estou junto com você. Saiba que você tem aqui um ombro amigo. Isto é comunhão, isto é estar juntos. A igreja primitiva, ela se portava desta forma. É uma igreja que estava com um foco, estava caminhando para os céus, estava caminhando para o encontro de Jesus. Ah, irmãos, como precisamos voltar ao primeiro amor. Como precisamos voltar ao foco que a igreja primitiva tinha. Harai de cantarabaxi, cantaramaná. Oh, Espírito Santo, concede ao teu povo, Pai, concede ao teu povo nesta noite. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Quantos irmãos não estão aqui nesta noite? Sabemos que alguns estão para o face a face, mas outros não puderam comparecer. Será que você sabe como está este irmão? Será que você sabe o porquê ele não veio hoje? Será que você conseguiu perguntar, meu querido? Você vem ao culto hoje? Vamos estar juntos hoje? Ah, queridos, nós precisamos experimentar o céu aqui na terra. Nós precisamos experimentar o céu aqui na terra. Se você está caminhando rumo ao céu, se eu estou caminhando rumo aos céus, a nossa conduta precisa mudar, precisa ser diferente. Comunhão. Comunhão é uma palavra muito bonita. Comunhão não quer dizer comum. Comum é diferente. Quando a gente tem algo em comum, é diferente. Talvez eu tenha um carro vermelho e você tem um carro vermelho também, o outro tem. E é o mesmo carro e nós temos um carro vermelho. Aquilo é comum, o outro tem, é comum. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de algo mais profundo. Comunhão. Este comum que eles tinham é o mesmo que dizer: se o Elidei tem dinheiro e eu não tenho, eu jamais vou dizer que não tenho, porque se ele tem, eu sei que tenho. Esta é a comunhão que a palavra está falando, que eles tinham. Talvez nem todos tinham, mas porque alguns tinham, todos tinham.
É o que a palavra está ensinando para nós nesta noite. Eles perseveravam no partir do pão. Terceiro ponto. Perseveravam também no partir do pão. Versículo 45 diz assim: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. Mais para frente nós vamos ver, se você continuar lendo Atos dos Apóstolos, você vai ver que não era algo assim sem direção. Aqueles que tinham fazendas, vendiam suas fazendas e trazia para os apóstolos. Era depositado para os apóstolos. E foi nesta mentira que o Ananias e a Safira morreram. Porque mentiram para Deus, nem foi para os apóstolos. Porque ninguém perguntou nada para eles, não perguntou por quanto que tinha vendido fazenda, não perguntou nada. Eles que venderam por um preço e depois chegaram e disseram, olha, vendemos por X, porque queriam guardar uma parte. Mentiram para Deus e perderam as suas vidas. Mas aqueles outros vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E ali era sanado no meio do povo quais eram a necessidade da igreja. E todos tinham. Ninguém ousava dizer, eu não tenho. Porque sabia que o irmão tinha, então eu tenho. Partir do pão. Eles partiam o pão em casa também. Eles comiam o pão com sinceridade, com singeleza de coração. As reuniões em suas casas eram reuniões cristocêntricas. Hoje nós temos dificuldades para o partir do pão. Em todos os aspectos. Muitas das vezes nós nem sabemos que o nosso irmão tem necessidade. E muitos não querem perguntar, porque vai que o irmão realmente tem necessidade e você precisa ajudar. Muitos nem querem perguntar. Mas dentro da nossa casa, como funciona dentro da nossa casa? Nós temos travado, quando falo nós, estou falando da minha casa, nós temos travado uma batalha dentro da nossa casa. Porque eu tenho um filho já adulto, 26 anos, tenho um adolescente, que vocês viram aqui, e o nosso bebê. Então, se a gente não organizar, não conseguimos fazer a refeição juntos. Um vai para a escola, outro vai trabalhar, outro vai para não sei para onde, e vai, todo mundo vai. Na hora de comer, cada um quer comeu e estou indo. Ou então, quando vem para a mesa, todo mundo quer compartilhar, mas não é com a gente, com o outro que está fora. Pega o telefone, está falando, está mandando mensagem. E a gente tem travado uma batalha. Momento de mesa, momento de partir o pão, momento de estar com o nosso pensamento em família e elevado aos céus. Os primeiros cristãos faziam assim. Este era o terceiro foco dos cristãos primitivos. Eles dividiam um com os outros e partiam o pão em casa com singeleza de coração. No meio da família, o Espírito Santo estava. No meio da família,
Jesus estava. Eu preciso disso na minha casa. Você precisa disso na tua casa, meu querido. É tempo. Eu quero te falar nesta noite que o inimigo ele não está brincando de ser diabo. Não tem brincadeira. Ele está atacando a todo momento, ele está lançando as suas flechas, os seus dardos inflamados a todo momento, em direção ao povo de Deus, em direção à igreja do Senhor. Ele está procurando alguém para ser abatido. Que não seja você, que não seja ninguém na tua casa. Que o sangue de Jesus seja sobre a sua vida, sobre a tua casa. Que você saia daqui nesta noite guardado pelo sangue do Cordeiro. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Eu estou profetizando sobre a sua casa. Que nenhum mal vai alcançar a tua tenda. Nenhum mal vai alcançar a tua família. Você não vai ter distrações, mas você vai estar focado, assim como a igreja primitiva estava, focado nos céus, caminhando para junto ao Senhor. O quarto ponto, para nós fecharmos esta palavra, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. O quarto foco que eu quero falar é a oração. Está um pouquinho mais acima aqui. Eles estavam unânimes em oração. E tem a junção deste último versículo, que é o 47. Então, oração. Como é difícil orar. Tem dia que você não quer orar. Mas eu venho te falar nesta noite, mesmo sem querer, ore. Mesmo quando você não tiver vontade, ainda que seja 2 minutos, que seja 5, você ore. Você fala, está repreendido, Satanás, eu vou orar. Ora ali de pé, ora no banheiro, no carro, aonde você estiver, você ora. Ainda que seja 1 minuto, 2, 5. E vai chegar um momento que o Espírito Santo vai te dar graça. E você vai estar em paz para orar. Meia hora, 1 hora, 2 horas. E aí vai. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Assim diz a palavra. Quando você está orando, o ouvido do Pai está assim. Ah, é o meu filho, é a minha filha, está falando comigo. Vamos ver o que a oração pode fazer? Eu sei que você sabe que a oração pode muito. Atos, no capítulo 12 e no versículo 5. Se você puder colocar, minha irmã, fique à vontade, senão os irmãos depois vão ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 5. Acontece uma situação. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Você pode ler depois essa história com todo o contexto. O rei Herodes se levantou contra a igreja, contra os cristãos naquela época.
E ele mandou matar Tiago, irmão de João. Tiago foi morto. E ele viu que o povo gostou. Os ímpios fez um alvoroço, gostaram. E ele falou, vamos continuar prendendo o cristão e executando. Então ele mandou prender Pedro. Pedro foi preso, foi acorrentado, estava ali em prisões. Mas você e eu acabamos de ler agora que a igreja estava orando constantemente, unânime, pela vida de Pedro. E quando você descorrer por esse texto todo, você vai ver que a oração da igreja foi ouvida nos céus. E quando estava já o rei para mandar trazer Pedro na presença ali para apresentar a todo aquele povo que queria, povo não, né? Demônios, que queria ali a execução de Pedro também, Deus mandou um anjo na prisão. Uma luz entrou sobre a prisão, tirou as correntes, as algemas de Pedro, e Pedro pensou que fosse então um sonho, uma visão. Mas o anjo falou, não, isso não é visão não. O Senhor me mandou. E o anjo abriu os portões e guiou Pedro para fora daquela prisão. Pedro chegando na casa onde estavam reunidos, clamando. A igreja estava reunida. Estava unida, reunida, em unanimidade, clamando pela vida de Pedro. Eles estavam no ato. E Pedro, sabendo, partiu para aquela casa. O Espírito Santo comunicou e Pedro partiu para aquela casa. Porque conheciam, os irmãos se conheciam. Quem falou com Pedro que os irmãos estavam lá naquela casa orando? Eles tinham costume. Eles tinham comunhão. Pedro também era um dos que estavam lá orando pelos demais, pela igreja. Ele disse, eu sei, ninguém me falou, mas eu sei, a igreja está orando por mim. Eu vou lá porque eu sei que a igreja está orando por mim. E quando ele chegou na casa, que bateu a porta e chamou, a funcionária ouviu a voz e falou, é Pedro. Pedro está aqui. E eles não acreditaram. Falaram, não, deve ser a voz, um anjo que está aí. Mas quando abriram a porta que viram Pedro, se maravilharam. E ele contou tudo o que havia acontecido. Oh, Senhor da glória! Talvez tenha alguém da tua família que está acorrentado, está em prisões. Talvez não seja prisões físicas, mas prisão espiritual. Talvez tenha um amigo seu que está acorrentado, uma amiga, que está necessitando deixar as prisões, deixar as correntes. Mas nós somos igreja. Se nós estivermos unidos em comunhão, com o nosso foco na oração, Deus vai ouvir e Ele pode também mandar um anjo lá. Ele pode enviar o Espírito Santo para libertar esta pessoa das prisões. Você está sendo convocado pelo Espírito Santo nesta noite, meu querido. Não se furte dessa responsabilidade. Você foi chamado para algo maior. Esta cidade de Lenin do Spa, eu acredito que muito em breve vamos ter que arranjar outro local, outro tempo, porque aqui não caberá mais as pessoas que serão libertas. O Senhor vai enviar pessoas, correntes vão ter que cair, algemas vão ter que cair, e as pessoas chegarão, porque como no início o Senhor acrescentava
a igreja, aqueles que haviam de salvar, não vai ser diferente. O Senhor vai acrescentar a esta igreja de Lento Spa, porque você sairá daqui hoje com a mente do Senhor, com um foco voltado para aquilo que é a vontade do Senhor. E você pode ver na palavra que quando o Senhor estava acrescentando à igreja aqueles que haviam de salvar, não era um mero acrescento, não. O Senhor estava falando: eu estou aprovando o foco da igreja primitiva. Deus aprovou o foco daquele povo, porque Ele estava mandando as pessoas. Sabe o que é isso, meus queridos? Chegar o tempo em que você não precisa nem falar com as pessoas, falar, olha, tem uma igreja ali para você ir. Não, as pessoas vão descobrir, eles vão ver a sua forma de viver, eles vão ver como é que você faz no trabalho, como é que você faz na sua casa em uma visita. Eles vão ver e vão dizer, olha, eu quero esse Jesus, eu preciso ir para este lugar onde você está se reunindo. Assim estava acontecendo com a igreja primitiva. Eles não precisavam anunciar. Como é que diz aqui no versículo 47? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Como é que as pessoas têm visto você lá no seu local de trabalho? Você caiu na graça dos seus colegas de trabalho, dos seus patrões? Você já caiu na graça deles? Se não, esteja com os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Pergunte para ele, fala, Senhor, o que eu preciso mudar? Eu preciso cair na graça de todo este povo. Cristão não enxerga colega de trabalho. Cristão não enxerga patrão. Enxerga almas. São almas que ali estão. Ah, mas é o meu patrão, é o meu colega, é o meu gerente. Não, são almas que ali estão. E quando você cair na graça, o Senhor vai acrescentar a casa dele. Você será o canal. E quando cada um estiver fazendo desta forma, vamos estar cumprindo os focos da igreja para um crescimento saudável. E por que um crescimento saudável? Porque as pessoas não estão sendo forçadas a vir para a presença de Deus. As pessoas não estão vindo por interesse, porque querem conquistar isso ou aquilo. Não, o Senhor está acrescentando. E quando o Senhor está acrescentando, Ele está aprovando. E é um crescimento saudável. Pertinho desta passagem, Pedro havia pregado. E quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Imagine você agora, todo este povo, caindo na graça de todos. Por isso que o Evangelho chegou a mim, chegou a você. Porque se eles não tivessem com este foco, o Evangelho não teria chegado a mim e a você. Se eles tivessem desistido, o Evangelho não teria chegado a mim e a você. Mas eu dou graças a Deus porque eles não desistiram. E dou graças a Deus por esta igreja aqui, que eu tenho a plena convicção que você vai batalhar para ter o foco de aprender e ensinar a palavra. Ter comunhão, partir o pão e ser perseverante
nas orações. Notem-se que aquele povo, como diz a palavra, reunia-se todos os dias no pátio da igreja. Vamos confirmar. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com sinceridade de coração. Hoje não é exigido de nós estar no templo todos os dias. Aqui reúne uma vez por semana, nós reunimos duas, a não ser quando tem algum service extra, mas reunimos 2 vezes na semana, depois na terça tem o PG, onde os pequenos grupos estão reunidos. Mas, mesmo reunindo uma vez por semana, quantas pessoas não estão unânimes? Quantas pessoas não comparecem? Hoje você está aqui, mas talvez no próximo culto você pode ser uma das pessoas que não comparecerá. E eu não estou falando aqui que se você tiver uma necessidade, que você não pode cumprir a sua necessidade. Mas o que eu estou chamando a atenção é prioridade. A igreja primitiva priorizava o reino. E o que o Espírito Santo está falando para mim e para você nesta noite é que nós precisamos priorizar o reino. Se nós temos culto uma vez por semana em Lendo do Spa, irmão, coloque na sua agenda. Mas não faça compromisso por nada. Ah, vem a minha mãe que está chegando da China, do Brasil, não sei de onde. Mãe, a senhora vai chegar. O sábado é dia de culto, nós vamos direto para o culto, viu? Ah, meu irmão, vai chegar? Vamos para o culto. Ah, mas é um amigo tão querido que vai na minha casa, nós vamos para a igreja, viu? Tenha prioridade para o reino. E o reino terá prioridade para você e para a sua casa. Eu termino aqui esta mensagem e peço ao louvor que suba, né? Vocês vão ter este momento aqui e depois eu retornarei para dar